Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 4, que tem como título Parábolas. As parábolas eram histórias curtas e informativas que Jesus usava como um recurso para trazer verdades para as pessoas, lições, sem produzir provas contra ele, diante daquelas pessoas que queriam incriminá-lo com motivos falsos, e ao mesmo tempo trazendo para as pessoas coisas mais próximas à sua realidade, ajudando as pessoas a entenderem de forma melhor as lições espirituais que ele queria trazer. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a sua ajuda para a gente divulgar a classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no nosso canal Adventistas Lago Sul, corre lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você saber quando tiver vídeo novo no canal. Clica na setinha que está aqui embaixo para você compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece. Clica no joinha, deixa o seu joinha, o seu like pra gente e deixa o seu comentário aqui também. Nos bastidores a gente lê os comentários, ora pelos pedidos de oração, e eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que deixaram um comentário aqui pra gente, que são o Anderson, da Igreja de Miguel Couto, da Baixada Fluminense, o Carlos, que acompanha a gente lá da Angola, a Ana Lúcia, de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, o Timóteo, de Luanda, na Angola. Ele pede oração pelos professores da igreja dele que estão com uma dificuldade de engajar no estudo da lição para enriquecer e estudar com as pessoas da igreja. A Maria Helena, de Maurilândia, no Tocantins, e a Renilda, que acompanha a gente de Palmas, também no Tocantins. Muito obrigada a vocês por acompanharem, por assistirem e deixarem os comentários de vocês. Então coloca aí nos comentários o nome, de onde vocês estão acompanhando. E eu quero aqui divulgar para vocês também um projeto novo que nós temos aqui no canal Adventistas Lago Sul, que é um programa jovem, que se chama Sem Privacidade. O cenário é super diferente, é um banheiro, justamente porque o banheiro é aquele lugar mais íntimo da sua casa, onde você não tem nenhum tabu, nenhuma restrição, nenhuma privacidade. E o objetivo do programa é justamente conversar com os jovens sobre temas que muitas vezes são espinhosos, são complicados, e a gente conseguir conversar sem filtros, sem tabus e sem restrições sobre esses assuntos tão importantes. Hoje é um dia especial. Neste sábado aqui, a gente geralmente solta aqui no canal a 1h da tarde a classe dos professores a cada sábado, e hoje é um dia especial porque às 17 horas aqui no mesmo canal a gente vai ter o lançamento do 4º episódio do programa Sem Privacidade. Então, quando você terminar de assistir a classe dos professores, se prepara, você também pode assistir os 3 primeiros episódios que estão aqui no canal, e hoje, no sábado, agora, às 17 horas, a gente vai ter o 4º episódio que vai ser transmitido ao vivo. Então, a gente conta com vocês lá também. Antes da gente começar, então, vamos apresentar os nossos professores. Aqui do meu ladinho a gente tem a nossa querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, é uma alegria estar aqui novamente para compartilhar a mensagem de Deus, É uma alegria ter você. Do lado delas temos o querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é bom estar aqui com vocês, compartilhar do amor de Deus. E do lado dele a gente tem o querido Verivelto. Bem-vindo, Verivas. Obrigado, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. É uma alegria ter você também. Eu sou a Jéssica, sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como a Cris, o Dalmo e o Verivelton. E para a gente começar então, eu vou convidar você para fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, mais uma lição que o Senhor nos deu para estudarmos. Por favor, nos ajude, ilumine a cada um dos professores que estão aqui, que tudo que seja falado não seja falado por nós, que seja falado por Ti e que nós sejamos meros instrumentos em Tuas mãos. Abençoe a pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor conhece cada dificuldade, cada pedido, cada agradecimento que está no seu coração. Guia toda a vida dela de acordo com a Tua vontade, que é soberana, pois o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Por favor, nos abençoe e nos guarde, transforma os nossos corações. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, parábolas. As parábolas eram histórias curtas, e interessantes, muito próximas da realidade das pessoas que estavam ali, que eram usadas por Jesus com o objetivo de trazer lições espirituais, E aí, na lição de domingo, a gente vê que a parábola mais longa do livro de Marcos, porque esse trimestre nós estamos estudando o livro de Marcos, é a parábola do semeador, E um aspecto interessante que a lição traz é que normalmente as pessoas, quando a gente vai estudar a parábola do semeador,
a gente pula direto para a interpretação da parábola, né, para saber qual é a lição. A gente tudo já quer a resposta, né, resolvido. Mas é muito importante a gente estudar, né, Dalmo, a parábola em si. Vamos estudar junto, então, a parábola do semeador? É verdade. E aí você tem a oportunidade de vê-la aí em Marcos 4, de 1 a 9. O que eu achei interessante, Jéssica? Eu estava olhando aqui e eu estava vendo que em Salmo 78, 2, eu vou até abrir a Bíblia aqui para a gente ler junto. Salmo 78, 2. Fala assim, ó. Abrirei minha boca numa parábola e exporei enigmas do passado. Parece que falar em parábolas já era algo que ia ser previsto para o Messias, né? E ele traz essa questão em parábolas aqui. Vamos aprender um pouquinho mais sobre elas, né? No decorrer dessa lição de hoje. Essa parábola, ela se assemelha com o que Deus queria mostrar para eles, porque eles tinham a intimidade com aquilo. É interessante que às vezes eu vou ler uma parábola e eu vou interpretar de um jeito porque a minha vida, às vezes, está enraizada em alguma coisa. Aqui, principalmente, está falando de raiz, né, e obter alguma coisa assim, então a semente tem muito disso. Então, às vezes, o meu entendimento sobre essa parábola é diferente para você que tem uma vida diferente, uma experiência diferente na sua vida. E o que a gente aprende com isso? Que a parábola, ela não finaliza só no entendimento final dela. Ela tem sempre alguma coisa a mais para a gente. E a Bíblia tem disso, né? Você começa a estudar alguma coisa e ela vai te mostrando outros caminhos. Mas o que realmente essa parábola está aqui na íntegra dela, a gente percebe que em um momento Jesus separa um barco, ele se afasta do leito porque havia uma multidão e ele começa a falar para o parábola. Ele estava começando a iniciar o ministério dele aqui. Então, ele estava começando a fazer o quê? Lançando a semente. Ele já estava começando, através dessa parábola, mostrar o que ele vinha fazer. Né? Então, ele começa a lançar ali. E o autor da lição foi feliz em dizer algumas coisas no que se refere ao domingo. O Verivelto vai entrar aqui na interpretação da parábola. Mas no domingo, o autor da lição foi feliz em dizer que para cada semente que era lançada, né, ou caía no caminho, o tempo aumentava. A primeira que caiu, logo vieram os pássaros e levaram. Ou seja, não deu tempo de germinar. A segunda, ela germinou em terra seca, né, em terra rasa. Então, ela não criou raízes, ela cresceu. Mas ela, quando veio o sol, morreu. Então, o tempo dessa foi maior. O tempo da terceira, lançou, aí tinha terra, mas tinha espinho. Aí ela cresceu até uma determinada altura, mas não produziu frutos. Ou seja, ela já cresceu mais do que a que pegou o sol e tal. Então, o autor da lição quis dizer alguma coisa sobre isso. Nós vamos partir depois para a interpretação, mas é interessante porque ele falou questão do tempo. E Jesus estava começando o ministério ali. Ele afastou o barquinho e começou a contar essa parábola, né? E a gente vai perceber que a parábola é como a mãe da gente quando colocava a gente na cama e começava a contar uma historinha para a gente dormir. Às vezes ela dormia antes da gente, mas o objetivo era para a gente dormir. Né? Lá a gente tinha uma brincadeira que o papai falava assim, deita, Dalminho, era uma briga, porque eu não queria dormir, eu queria ficar acordado. Então, Jesus está chamando todos aqui para o colo dele agora e começando a contar uma história para que a gente comece a refletir, pensar, e aí ele vai trazer os ensinamentos. Aqui nesse momento, ele falou para uma multidão, né? E aí a gente vai continuar a lição para entender qual que era o objetivo disso tudo. Né? É verdade. E aí você comentou, né, Dalmo, que o Verivelto vai trazer então a interpretação da parábola. Ô Verivas, qual é a interpretação da parábola do semeador? A primeira interpretação é a seguinte, você sabe, né, Jéssica, que talvez você vai concordar comigo que Jesus, ele é autor de toda a sabedoria, ele conhece todas as palavras, ele sabe de tudo desde o início, né? E o próprio Jesus aqui na parábola, quando ele falou a parábola, já não interpretou de cara, ele esperou um tempo. Então por que eu tenho que já interpretar agora? Não, calma aí, Jéssica, deixa o Dalmo aqui falar um pouco mais, depois eu interpreto, né? Não, mas hoje em dia a gente vive num mundo imediatista, então a gente não tem essa paciência para esperar, não. O mundo hoje anda muito rápido, então a gente já quer logo a interpretação, por favor. Bem-vindo. Bem-vindo ao século XXI. Então vamos lá, vamos para a interpretação. O que Jesus quis dizer com essa parábola do semeador? Jesus, na época que ele aplicava as parábolas, ele trazia coisas do cotidiano das pessoas, entendeu? Para que
as pessoas pudessem compreender melhor as parábolas, né? E qual o objetivo dessa? O evangelho, dessa parábola do semeador, que o evangelho ele é recebido em diferentes aspectos. O primeiro que o Dalmo falou foi o quê? Que as sementes foram jogadas na estrada, né? E os pássaros veio e comeram. Por que elas não penetraram? Porque quando você começa as estradas, geralmente, por exemplo, plantei uma grama na frente da minha casa, mas as pessoas utilizam ali como um caminho, para elas passarem, para cortar caminho para alguma coisa. Todo dia as pessoas passando por ali, qual que é a tendência? A grama morrer e aquela parte endurecer e virar um caminho. Aquela ali a terra vai ficar mais dura do que outras partes onde tem o gramado, porque as pessoas transitam muito por ali. Então, quando as sementes caíam ali, elas não penetravam na terra, os pássaros vinham e comiam. E o que isso quer dizer? Que o solo duro, os pássaros levavam a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração das pessoas. Então, com o solo, quando a gente está com o coração duro, e a gente não consegue reter as palavras de Jesus, e Satanás vem e se retira dali. E o outro era o solo rochoso, né? Quando jogava a semente no solo rochoso, tinha pouca profundidade, que sugere que as pessoas têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. Se envolve, mas não tanto. Se envolve, né? mas não tanto. Um pouquinho ali, a primeira dificuldade que tem já... Exatamente, aqueles cristãos que é cristão enquanto está tudo bem, né? Enquanto as coisas estão tudo bem, estão correndo tudo maravilhosamente bem, daí está ali na igreja, está ali participando e tal, mas na primeira dificuldade, na primeira... como que eu posso dizer? Na primeira ali... Dificuldade mesmo, né? Dificuldade mesmo, a pessoa já abandona, né? Ela não tem profundidade, né? E na parte que fala dos espinhosos, né? Da terra espinhosa, que a semente até crescia, germinava e crescia, mas não gerava frutos porque aquelas ervas daninhas tomavam conta da planta, os espinhos sufocavam. O solo cheio de espinhos sufocava a semente nela plantada, que representa as preocupações da vida e a riqueza que sufocam a palavra. Então, na verdade, todas essas coisas acabam atrapalhando o crescimento, né? A pessoa até tem um momento ali com Deus, a pessoa até consegue deslanchar um pouco, mas ela não consegue gerar frutos, ela não consegue levar a palavra para outras pessoas, ela não consegue espalhar a palavra, não consegue atingir ninguém do Evangelho de Deus, né? E por último, da terra boa, que representa os que ouvem a palavra, os que a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. Daquelas pessoas que têm a terra boa são as pessoas que recebem, aquilo ali fica enraizado no seu coração, por quê? Como que uma árvore começa, uma planta, uma árvore começa a se tornar grande, ela começa a ficar pesada, então ela precisa de raízes para que ela possa continuar em pé. É assim a vida do cristão, quando a gente começa a ter mais contato com a palavra de Deus, mais contato com as coisas de Deus, a gente começa a criar raízes. E aquelas raízes fazem com que a gente passe por várias dificuldades, aquelas raízes fazem com que você consiga dar frutos e trazer pessoas para o reino de Deus. Então, essa é a interpretação que a lição nos traz aqui na parte de segunda-feira. E é incrível, né? Como cada parábola tem essa habilidade, né? Essa capacidade de trazer uma mensagem diferente, né? Para cada uma das pessoas. Às vezes você contando a mesma parábola para pessoas diferentes, cada uma consegue tirar uma lição para si. Mas o engraçado é que algumas pessoas falam, né? Dizem que Jesus falava por meio de parábolas como uma forma, como se fosse um código, para que ele falasse as coisas e só os discípulos dele entendessem o que ele estava querendo dizer. Esse raciocínio faz sentido, Cris? Jéssica, nenhum sentido. Para mim, eu gosto de dizer, eu sou professora, eu gosto de dizer que Jesus foi o melhor dos professores. Porque não tem nada mais interessante do que você contar uma história, para você introduzir um conteúdo. Quando você faz isso,
o conteúdo pode ser o mais chato, mas você começa com uma história, os meninos todos olham para você e eles querem saber o desfecho daquela história. Então Jesus ele era muito didático. Então ele usava as parábolas exatamente para alcançar as pessoas, né? Porque as parábolas tinham ensinamento, era história. As pessoas paravam para ouvir e elas queriam saber o final e também a sua interpretação, que foi aqui agora, o que a gente queria, que essa história traz para a gente. E aí dizer que era um enigma, de que Jesus não queria que as pessoas entendessem, pelo contrário, ele usava exatamente coisas do cotidiano das pessoas. O que acontece é que ele explicava através daquela história e havia pessoas que estavam interessadas em saber de verdade o que aquela história ia modificar a vida delas, o que aquilo ali poderia acrescentar na vida delas. Enquanto outras pessoas não estavam dispostas a ouvir. Elas estavam ali com o coração endurecido. Jesus estava instigando, né, Cris, para que a pessoa pesquisasse realmente aquela história, aquela parábola, para entender o significado. Então, ele induzia, né, as pessoas. Exatamente, ele induzia para que as pessoas fossem atrás de compreender aquele significado e mudasse espiritualmente. Então, assim, era a didática de Jesus. Só que havia, assim como muitas vezes eu como professora começo a contar uma história, tem aquele aluno que é do contra, que às vezes mesmo ele gostando e entendendo, ele não quer colocar em prática aquilo ali, né? Porque às vezes tem que abrir mão de alguma coisa e ele não quer. Assim também era na época de Jesus. Muitas pessoas ouviam e não queriam entender o que era aquilo ali, ou às vezes, para muitos, isso aqui não se aplica para mim. Então, não era um enigma, é que algumas pessoas estavam com o coração aberto para aceitar e outras não estavam. É verdade. É legal, né, que na lição de terça termina dizendo que o solo é o nosso coração e depende de quem? Depende da gente. Como nós vamos receber essa semente que o semeador colocou, é a gente que vai definir. Então, até essa questão é você que decide, né? Isso. E é incrível, e né? quem que é o semeador aqui? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Né? E não parou, sabe, Verivelto? A gente vai ver nas lições futuras em que depois que ele lança a semente, aí ele dá a missão para que a gente lance a semente. Né? E é incrível, né? A didática de Jesus. Porque ao invés de só trazer a informação mastigada e pronta, ele faz o aluno pensar, né? E meditar e pensar. Uma coisa que eu percebi na faculdade, né? Principalmente na faculdade, é que para mim, quando eu tinha um professor que me fazia pensar sobre e me forçava a usar o tico-teco para eu entender, para eu pensar, eu memorizava porque eu aprendia. É muito melhor quando você entende e aprende uma coisa do que quando você simplesmente memoriza. Então, por exemplo, eu tive professores que davam a informação mastigada, eu ia lá, memorizava para a prova, hoje em dia eu não lembro mais. E eu tenho professores que faziam questionamentos difíceis, colocavam casos clínicos difíceis e coisas que faziam a gente, né, queimar neurônio ali, pensar, e eu lembro até hoje. E são coisas assim muito difíceis e são informações que às vezes eu nem uso hoje em dia, mas está tudo gravado aqui. E a gente vê a importância, né, da didática de Jesus. E aí a gente tem parábolas mais longas, né, que a gente tem a parábola mais longa do livro de Marcos, que é o semeador, e a gente tem parábolas curtas. E uma delas, né, Dalma, é a parábola da lamparina. Você dá o significado? Você explica pra gente? Um pouco. Mas, enfim, ela está falando aqui do momento em que ninguém acende uma lamparina para esconder debaixo de um cesto. Tem um cesto aqui, eu não ia ligar uma luz para colocar ela embaixo do cesto. Aqui, por exemplo, a gente está numa sala que as luzes são em cima, exatamente para quê? Para iluminar. E eu me lembro quando criança, lamparina não é algo que essa turma de hoje está acostumada. Mas eu me lembro como criança, quando a gente ia para a roça, o lugar lá chamava Vereda, depois de Abadiânia. Eu lembro da tia Conceição, muito carinhosa, e a gente já tinha as lamparinas com o querosene que a gente acendia nas noites. E ele era colocado aonde? Quando a gente ia fazer uma reunião em família, para que todos pudessem se ver, a lamparina era uma só. Então o que fazia com a gente? Juntava a gente.
A parábola aqui está falando que Jesus acende a lamparina e quer juntar os dele perto dele. Mas não só isso, vai trazer luz, conforto, carinho, proteção. Uma vez eu lembro lá, quando ela levantou, tinha aquelas aranhas grandes e eu era apavorado com aquilo. E ela passou no terreno batido assim e era no quarto onde a gente dormia. Aquilo me assustou, não queria mais dormir naquele quarto. Que mostrou, foi a lamparina que estava ali numa posição melhorzinha e tal. Então, a lamparina e o cesto é isso. E Jesus deixa claro uma coisa. Quem é a luz do mundo? É Ele, né? Mas Ele também faz o que com a gente? Vocês são a luz do mundo. Então, Ele também transfere essa luz para que a gente possa refletir. E a gente não é para ficar debaixo da mesa, escondido. Aliás, não é para a gente ficar dentro da igreja, escondido. Ser luz lá dentro da igreja é fácil, eu quero ver lá fora. Porque quando a gente sai é que a gente é o que a gente deve ser, né? Então é isso. Tem muitos ensinamentos, né, sobre a luz e tudo, e isso é uma parte dele. É interessante, O objetivo é a né? gente clarear. O interessante é que Jesus é a luz e o nosso contato com Ele faz com que a gente também reflita né? Ele, né? Essa Verdade. luz é muito interessante. A gente, olha, são vários ensinamentos que traz pra gente essas parábolas. E uma parábola curta, né? Sim. Ah, e por um acaso alguém acende uma lamparina e põe embaixo do cesto? Não, tira e coloca onde todo mundo vai ver. Olha só que história curtinha, né? Que parábola curtinha. Mas que E tem tantas ensinamento, lições, né? tantos ensinamentos profundos. E outra parábola interessante é a parábola do crescimento e desenvolvimento do grão, que inclusive, né, Verivas, é uma parábola que existe só aqui no livro de Marcos. Exatamente. Todas as outras parábolas, outros evangelhos também trazem, mas essa é exclusiva aqui de Marcos. E ela vem falando justamente sobre você criar raízes. Eu até falei na parte de segunda-feira, né, de criar raiz, porque a semente, quando ela cria raiz, ela se espalha, ela cresce, ela tem força para passar pelas dificuldades, pelas ventanias que tem, pelas coisas que acontecem, ela ainda continua ali firme, forte. E nós, como cristãos, temos o dever também de espalhar a obra de Deus. A partir do momento que a gente se apega, que a gente estuda, que a gente se prepara, a gente acaba criando raízes. Eu estou no processo, quem é meus amigos há bastante tempo já acompanha, estou no processo de emagrecimento, né? Do ano passado para cá, eu perdi 38 quilos. Você também perdeu mais de 20 quilos, né, Jéssica? Então, não é uma coisa fácil a gente conseguir essa vitória. Mas quando a gente consegue essas façanhas, né, eu através do exercício físico e também da reeducação alimentar, todas as pessoas que me encontram, elas ficam curiosas. Elas falam, caramba, mas você emagreceu, o que aconteceu, o que você fez para conseguir perder todo esse peso e tal. E aí é a hora que eu mais falo também, porque a gente viveu essa coisa, a gente quer espalhar para as outras pessoas, quer contar para as outras pessoas o que aconteceu, né? Comecei a fazer exercício físico, comecei a comer melhor, comecei a me alimentar melhor. Então, porque eu estou vivendo aquilo ali na minha vida. Então, E está fazendo bem para você, né? Fazendo bem para mim, e eu quero que isso também passe para os outros. Eu quero compartilhar com outras pessoas, entendeu? Assim também é o Evangelho de Deus. E aqui nessa parábola, ele traz o exemplo do grão de mostarda, que o grão de mostarda, ele, se você for medir, ele tem 1 a 2 milímetros de tamanho, né? É muito pequenininho, mas quando a mostarda cresce, ela fica grande, ela chega a fazer sombra. Então, ou seja, uma coisa muito pequena pode virar uma coisa muito grande. A partir do momento que cria raiz, a partir do momento que você faz um trabalho com aquilo ali pode crescer, pode se tornar algo grande. E Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, também se tornará grande e impressionante. Está aqui na lição, já quase na parte de quinta-feira, no final da parte de quinta-feira aqui. Isso é tão bonito, né? Inclusive tem uma citação, né, Cris, que a lição traz na sexta-feira, de Ellen White, que é justamente relacionada à parábola do semeador, né? Isso. E aí ela diz que a verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus, no céu e na terra.
e deve ser fundamentado do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habilitá-lo a resistir às provas e tentações. Bem, aqui a gente vê que essa parábola, ela destaca a responsabilidade que cada um tem, né? Cada indivíduo tem ao ouvir a palavra de Deus, porque cada um, como foi colocado aqui, cada sementinha teve o seu destino, né, final. E aqui também entra a sua responsabilidade, a minha responsabilidade ao entrar em contato com a palavra de Deus. E a gente precisa cultivar o coração para que ele seja receptivo e para que a palavra possa ser transformada em vidas e produzir bons frutos. Então essa parábola ela vem trazendo todas essas lições para a gente, de como é que a gente está aceitando a palavra de Jesus, como que a gente está cultivando o nosso coração. Ele é terra fértil para Jesus? Estamos produzindo frutos, né? Porque quando a gente coloca lá, quando a gente entende da terra, né? Ele prepara o solo para receber a semente ali. Às vezes ele coloca o quê? 3 grãozinhos de milho, mas nasce uma espiga. 2 espigas, às vezes num pezinho, né? E quanta semente produz, né? O que a gente está produzindo, né? De semente, ou não está produzindo nada. Isso, porque quando a gente, como você bem colocou, quem planta, quem é agricultor, ele prepara o solo, ele prepara a terra, ele não vai lá e só joga e pronto e vai, né? A gente também deve preparar o nosso coração. Como é que eu estou preparando o meu coração para receber a palavra de Deus? E depois de receber a palavra de Deus, o que eu faço? Eu sufoco ela aqui dentro do meu coração ou eu vou espalhar para outras pessoas? Que é bem interessante o que o Verivelto colocou ali. Quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer compartilhar. E a palavra de Jesus é uma coisa tão boa e a gente vê tantos cristãos guardando isso para eles, né? Não tem... Você no seu serviço, você é reconhecido pela sua religião, pelo que você professa ser? Porque às vezes a gente está ali dentro do trabalho e a gente conhece bem de Bíblia, mas ninguém sabe quem você é, não sabe nem se você é ou não cristão. Então, como é que a gente está preparando esse solo? O que nós estamos fazendo? É para a gente pensar. Com certeza. E fica aí o nosso chamado, né, da lição dessa semana. Falando sobre as parábolas, a gente vê, né, que o ponto de convergência de todas as parábolas é justamente falando sobre essa necessidade da gente preparar o nosso coração, aceitar essa mensagem e espalhar essa mensagem para os outros, que é uma mensagem muito especial. Para a gente encerrar, então, eu vou pedir para a Cris. Você faz uma oração para a gente, por favor? Vamos orar. Pai bondoso, nós agradecemos porque o Senhor nos dará a oportunidade de estar aqui. Senhor, que nós possamos preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, que o nosso coração seja terra fértil, ó Pai. Também pedimos para que, quando a gente entender a Tua palavra, quando a gente descobrir o Teu grande amor, para que nós possamos levar isso para outras pessoas, para que elas também possam estar ao Teu lado. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para caminhar contigo. Nos fortaleça para que nós não sejamos como as sementes que foram arrancadas ou abafadas, mas que nós sejamos luz para outras pessoas, que elas possam ver o Cristo em nós, que elas possam, que o nosso viver, que o nosso agir possa refletir o Teu caráter, Pai. Nós queremos pedir isso, não porque merecemos, mas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por nos acompanhar e não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição, ela é um complemento. Então todo dia, acorda de manhã, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai ter o seu momento com Cristo que Ele está te esperando lá. Muito obrigada por nos acompanhar, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.